Hoje nós vamos tratar do capítulo 3 de Efésios. Né? Domingo passado vimos a segunda parte do capítulo 2 e hoje veremos o capítulo 3. Próximo domingo, Saulo, se tudo correr bem, estará aqui com os irmãos do 1 ao 16 do capítulo 4. Então, vamos fazer a leitura do texto, que é todo o nosso capítulo. E assim diz a palavra: Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Até aqui a gente vai ler e vai tratar desse trecho, depois a gente lê a segunda parte. Muito bem. Primeira coisa que a gente vê, Paulo começa uma oração. Ele vai dizer: eu vou orar por vocês. Aí ele começa no versículo 1, dizendo: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês. Mas, logo em seguida, ele para e começa a falar de outra coisa. Isso é bem Paulo de Tarso, né? Começa a falar, aí faz uma digressão, depois ele volta para aquilo que ele estava falando de novo. Então, por isso que às vezes é um pouco complicado você interpretar Paulo. Você tem que ser bem atento e observar essas coisas. Então ele começa a dizer que vai orar pelos irmãos. Esse texto aqui, esse capítulo que nós vamos trabalhar, ele está dividido em duas partes, né? Vamos tratar primeiro dessa, depois da segunda. Ele começa uma oração, ele para, e ele só vai retomar a oração no versículo 14. Então, do versículo 2 ao versículo 13, ele faz uma digressão. E o que é que ele vai falar sobre isso? Ele vai retomar alguns pontos que ele já tinha falado no capítulo 3, no capítulo 2, né, principalmente na segunda parte, e vai acrescentar mais algumas coisas, né? Então ele vai começar. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes
escrevia em poucas palavras. Bom, aí ele vai retomar o tema do mistério. O que é que foi que Paulo disse lá no capítulo 2 sobre esse mistério? Tanto é que ele começa o capítulo 3 dizendo: por essa razão, o que é que significa esse termo? Por essa razão. Ele está falando de algo, ele vai retomar e vai expandir alguma coisa que ele já falou anteriormente. No caso, é a questão do mistério. O que é que nós vimos na aula passada sobre esse mistério? O que é esse mistério? O mistério que ele vai dizer posteriormente aqui, que estava oculto em Deus, que não foi dado a conhecer aos homens, então, mas agora está sendo dado a conhecer, é o quê? É a possibilidade de os gentios fazerem parte da história da salvação. Por quê? Porque lembrem-se qual era a condição dos gentios, Qual era a condição dos gentios que nós vimos no domingo passado? Vocês estavam longe, Vocês estavam separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Jesus derrubou a barreira da inimizade. Agora existe reconciliação. Deus reconciliou consigo os pecadores e promoveu a reconciliação entre judeus e gentios, que havia uma verdadeira ojeriza de um para com os outros, principalmente dos judeus para com os gentios, Já falamos aqui que os judeus achavam que os gentios eram como se fosse um cachorro. Os judeus chegavam a dizer que Deus havia criado os gentios apenas para serem combustível do fogo eterno. Veja a visão que os judeus tinham dos gentios. Eles achavam os gentios a coisa mais desprezível do mundo. Se o judeu não gostava do samaritano, o gentio estava abaixo do samaritano. Então, mas agora em Cristo há uma reconciliação. Agora em Cristo não existe mais nem judeu, nem grego. É por isso que Paulo, em várias cartas, ele vai dizer: olha, não existe mais judeu nem gentio, não existe mais homem nem mulher, não existe mais escravo nem livre, todos somos um em Cristo. Isso era uma mensagem absolutamente revolucionária nessa época de Paulo aqui. Porque nessa época todo mundo se achava melhor do que todo mundo. Os judeus se achavam melhor do que todo mundo, porque ele dizia: não, eu tenho as promessas de Deus. Deus revelou a lei para mim. Ou seja, Deus revelou a sua vontade para mim. O Deus que criou toda a terra, o único Deus verdadeiro. Então eu sou o melhor, eu sou melhor, os outros aí são, é só combustível para o fogo eterno. Aí o romano dizia: não, melhor sou eu, porque eu mando no mundo todo mundo me obedece, então eu sou melhor. Aí os gregos diziam: haha, melhor sou eu, porque mesmo os romanos tendo conquistado tudo, a nossa cultura conquistou o conquistador, então eu sou superior ao conquistador. Se eu sou superior ao conquistador, sou melhor do que ele, sou melhor do que todo mundo.
né? Então havia toda essa. Aí então Paulo vem e diz: não, em Cristo todos somos um, todos somos irmãos, todos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse é o grande mistério que não tinha sido revelado e que por isso que os judeus não compreendiam, porque eles, ao longo do tempo, foram criando uma perspectiva errônea, diferente, de que eles tinham sido escolhidos por Deus porque eles eram melhores do que qualquer um. Não é verdade. Aqueles que foram escolhidos única e exclusivamente pela misericórdia e pelo amor de Deus, e não por terem em si alguma coisa melhor do que os outros, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, e Deus, na sua misericórdia, resolveu salvar alguns para a sua honra e para a sua glória. Se ele tivesse deixado todo mundo ir para o inferno, não haveria uma gota de injustiça em Deus, uma partícula de injustiça não haveria. Então não é a questão da escolha, da eleição, não é uma questão de justiça ou de injustiça, é uma questão de misericórdia. Porque misericórdia é não dar a alguém a punição que ele merece, certo? Ou seja, retirar a punição. E então Deus foi misericordioso conosco ao retirar a punição que nós merecíamos, e Ele foi gracioso quando Ele nos dá alguma coisa que nós não merecíamos, que é a salvação, que é a redenção, que é o poder de ser da família de Deus. Esse foi, usando uma palavra que Ítalo gosta muito, o movimento de Deus em nosso favor, certo? Muito bem. Aí então ele diz, quando vocês, versículo 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Deus. Ele disse assim, ele disse antes que ele já tinha escrito acerca do mistério que foi dado a conhecer a ele por revelação. Foi o que ele escreveu anteriormente no capítulo 2, né? Tudo isso que eu recordei agora aqui para vocês. Aí ele diz no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Então, Paulo está então falando que nesse momento, no momento em que ele vivia, não é, esse mistério estava sendo revelado. Veja que esse mistério, ou seja, a possibilidade dos gentios entrarem na igreja, entrarem na história da salvação, ela foi sendo revelada paulatinamente, né? Quando Jesus Cristo é assunto aos céus, vejam só, vamos recordar aqui, quando Jesus faz aquele discurso, né, os discípulos de Jesus, quando eles estão passando pelo templo, aí eles ficam maravilhados por aquele templo, realmente era um templo formidável. Aí então ele chega lá e diz assim, ó Senhor, vede, que construções, que
pedras, que coisas maravilhosas. E realmente era, porque eram pedras gigantescas, não é? Era uma obra de engenharia e de arquitetura formidável. Aí Jesus disse: está vendo aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí eles disseram assim: Senhor, quando vai ser o fim dos tempos? Qual o sinal da tua vinda? Aí Jesus faz aquele discurso, aquele sermão sobre o fim dos tempos, sobre o fim de Jerusalém, a sua vinda e tal. E aí eles, todos, naquela época, todos achavam, né, que a salvação era apenas para os judeus. Quando existe ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes, todos aqueles que se converteram eram judeus. Todos eles tinham vindo de várias partes do império e dali daquela região, né? Dali do que hoje é o Estado de Israel, que na época se chamava Judeia e Samaria, Pérea e Galileia, né? Então ele diz assim: mas todo mundo era judeu. Aí vai acontecer aquele episódio dos samaritanos. Depois, Filipe prega para quem? Aquele eunuco que estava, né? Agora, detalhe, o eunuco tinha ido para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Significava dizer que ele era o quê? Uma pessoa que era, no mínimo, temente a Deus, né? E aí ele chega e está lá lendo o livro de Isaías, aquela coisa, todos entendem o que lês e tal, não sei o quê. Então, paulatinamente, Deus vai mostrando. E aí a coisa tem o seu, digamos assim, o seu ápice, quando no capítulo 10 de Atos, Pedro está lá em Jope, e ele recebe uma comissão de pessoas mandadas por Cornélio. Esse era gentio mesmo, né? Era gentio, não era aparentado de judeus como os samaritanos, nem como o eunuco e tal, não sei o quê. Mas ele era gentio mesmo, era romano. E quando ele chega lá, aí Pedro tem aquela visão do lençol, dos animais, aquela coisa toda. E aí, ele resiste e tal, mas aí o Espírito Santo diz: não, você vai receber uma visita, o pessoal vai lhe chamar e você vai para a casa de Cornélio. E ele vai. Quando ele chega lá, Cornélio e tal, ele prega o evangelho para Cornélio, o pessoal lá se converte, todos são gentios. Todos são gentios e se convertem. E é interessante, porque quando Pedro volta para Jerusalém, aí Pedro fica na casa do Cornélio. Come lá, dorme lá, não sei o quê. E isso, na visão de um judeu, isso era uma coisa inaceitável. Você comer com um gentio, você se hospedar na casa de um gentio, não, jamais poderia acontecer uma coisa dessa. Tanto é que quando ele volta, aí a turma lá da igreja de Jerusalém chega lá e diz assim: epa, Pedro, venha dar conta aqui dessa história. Nós ouvimos falar que você entrou na casa de um gentio, você comeu com ele, você se hospedou lá, que história é essa? Aí Pedro diz: não, mas o que aconteceu conosco aqui, com a descida do Espírito Santo, tal, não sei o quê, a turma falou em língua, aquela história toda, aconteceu a mesma coisa lá, e eles se converteram. Aí eles ficaram abismados, aí diz assim:
então Deus concede o arrependimento até para os gentios. Então, essa revelação, ela vai sendo feita paulatinamente. Mas, mesmo Cornélio sendo um gentio, ele era um gentio que era o chamado de temente a Deus. O que era o temente a Deus? Temente a Deus era aquele gentio que admirava o judaísmo, gostava da prática judaica, frequentava até a sinagoga, mas ainda não tinha se convertido. Não era um prosélito, certo? Mas aí, quando Paulo começa a pregar no mundo greco-romano, aí ele não está pregando mais para tementes a Deus, nem para prosélitos, mas agora ele está pregando para gentio puro sangue, né? O gentio mesmo da gema, sem nenhuma ligação com o evangelho. E eram esses aí que eram abominados pelos judeus, né? Eram os infiéis, né? Que depois os muçulmanos vão falar sobre essa dos infiéis. Muito bem, então era para esse povo, e esse povo aí era rejeitado pelos judeus. E aí ele vai dizer, né? Não, esse era o grande mistério de Deus. O mistério que estava escondido, mas que foi sendo, e que agora está sendo revelado aos profetas e aos apóstolos daquela época, né? Aos apóstolos lá do primeiro século, né? Muito bem, aí ele disse, desse evangelho eu me tornei ministro, né? Aí então ele vai falar sobre a sua condição. Antes ele havia falado da condição dos gentios. Estavam longe de Deus, separados da comunidade de Israel, né? Sem esperança, sem Deus no mundo e tal. Vocês foram aproximados e tal. Agora eu vou falar para vocês como é que eu era. Né? Como é que eu me enxergo? Aí ele vai dizer, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então Paulo, ele se achava o menor dos menores. Por quê? Porque ele, no seu zelo sem entendimento, que é interessante que ele vai falar, né, em Romanos, que os judeus têm zelo, mas sem entendimento. Na época em que ele se esmerava no seu zelo sem entendimento, ele chegou a ser perseguidor da igreja. Ele chegou a concordar com o apedrejamento de Estevão na primeira perseguição que se levantou contra a igreja em Jerusalém. Aí ele diz, embora eu tenha sido um perseguidor da igreja, Deus me deu essa graça. Eu que não merecia de forma nenhuma essa graça. No entanto, Deus me deu essa graça de pregar aos gentios, de revelar esse mistério que estava escondido, que ninguém sabia, mas que Deus agora está revelando, que os gentios também têm essa oportunidade de entrar na história da redenção. Que a mensagem de Cristo é universal.
A mensagem de Cristo não é apenas para uma etnia, não é apenas para os judeus, não é apenas para os prosélitos, não é apenas para os tementes a Deus, não, é para todas as pessoas, porque afinal de contas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele tinha a percepção de que Deus tinha escolhidos em todos os recantos do mundo. Ok? Muito bem, aí ele diz, versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestes. Vejam só, meus irmãos, duas coisas aqui. Esse mistério, a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada em quem? Ou no quê? Na igreja. A multiforme sabedoria de Deus é revelada na nossa vida. Na nossa vida. Não é na instituição, na denominação, na pessoa jurídica de uma denominação, não. Na verdade, a pessoa jurídica denominacional, qualquer que seja o título que ela tenha, é uma artificialidade. Certo? Deus não criou igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Não, Ele criou a igreja. Se existe uma divisão da igreja, é a igreja triunfante, que são aqueles que já estão na glória, já gozando das delícias celestiais, e a igreja militante, que somos nós, independente do título que tem ali fora na placa, né? Pode ser igreja A, igreja B, igreja C, mas o que interessa é, porque a igreja é a comunidade dos santos, daqueles que tiveram um encontro pessoal com Cristo, daqueles que tiveram a experiência do novo nascimento. Não importa o rol de membros, você pode estar no rol de membros ou não, o importante é que você esteja na igreja. Vai ter que ter um lado organizacional, senão não chega a lugar nenhum. Isso vale para o condomínio, isso vale para qualquer iniciativa. Onde houver gente junto, ou você tem um lado organizacional, ou não prospera. Exatamente. Essa é uma necessidade, mas por causa do nosso pecado. Né? A questão organizacional, ela é importante, ela tem o seu lugar, certo? Mas igreja, na perspectiva divina, na perspectiva neotestamentária, é a reunião dos santos. Agora, reunião dos santos, viu? Igreja é uma palavra que vem de duas palavras gregas, que é ek, que se chama fora, certo? E kalel, que é chamar. Então, é ekkalel. Daí veio eclésia, ou eclesia. Eu não sei exatamente qual é a pronúncia, mas vamos lá. Então, isso significa os chamados para fora. Ou seja, você é chamado para sair da sua casa e se reunir. Igreja é quando a gente está reunido. Não tem esse papo de crente, né, de ser igreja em casa, não. Certo? Não tem essa história de ser desigrejado. Não, para que você possa experimentar
a verdadeira comunhão, você precisa estar em comunidade. É necessário você estar em comunidade. Aliás, ontem nós tivemos uma excelente oportunidade de estar juntos lá no condomínio lá em Bonfim. Foi muito bom, ótimo, beleza. Os que não foram, infelizmente, perderam essa maravilhosa oportunidade de comunhão. Foi muito bom, muito interessante. E é bom que nós estejamos em comunhão, né? Então, a multiforme graça de Deus, ela é expressa na igreja. Ela é expressa quando nós estamos juntos e ela é expressa quando nós individualmente estamos vivendo a nossa vida, conforme diz a primeira pergunta do nosso catecismo, que é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, quando nós vivemos uma vida de acordo com as exigências de Jesus Cristo, nós estamos glorificando a Deus, né? Então, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Muito bem. Então, e é interessante que essa multiforme graça de Deus, Deus planejou revelar através da igreja para as potestades, principados e potestades, né? Para as autoridades, poderes e autoridades nas regiões celestes, principados e potestades das regiões celestiais. Ou seja, para os anjos e para os demônios. Deus está mostrando a sua glória através da igreja para seres celestiais. Seres não corpóreos, anjos e demônios. Certo? Anjos e demônios. E interessante é que o próprio Paulo vai dizer em outra de suas cartas, de que os anjos anelam perscrutar essa realidade, porque eles também não conheciam. Mas agora a igreja está revelando, e quando nós chegarmos lá, os anjos vão se alegrar conosco por essa majestosa, multiforme sabedoria de Deus. É por isso que tem lá um texto que Jesus Cristo fala de que quando há mais alegria quando um pecador se arrepende, né? As pessoas, os anjos se alegram e tal, entram em festa quando um pecador se arrepende. Então, irmãos, e é nossa tarefa, é nosso privilégio, né, fazer com que haja festa no céu, pregando o evangelho. Nossa, já pensou que glória, já pensou que privilégio esse que nós temos de fazer com que haja festa no céu? Que os anjos se alegrem, que haja júbilo no céu quando nós pregamos o evangelho e alguém se converte, alguém se arrepende e alguém entrega o seu coração a Jesus. Nosso privilégio, é um privilégio que Deus nos deu, né? E é interessante que essa revelação da multiforme sabedoria de Deus é de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, esse plano não foi um plano B. A redenção, a nossa redenção, não foi um plano B. Não foi assim, Deus disse: vixe rapaz, Adão pecou,
E agora? Vou ter que arrumar a história agora, né? Não, não. Tudo isso já estava planejado desde antes que a criação acontecesse. O eterno plano de Deus. O eterno plano de Deus. Deus já tinha planejado tudo isso. É o que nos diz Paulo aqui. E aí então, inclusive a realização desse plano através de Cristo Jesus. E aqui nós vemos uma atuação trinitária. O Pai envia o Filho, certo? Para realizar o plano, e o Espírito Santo aplica isso à obra de Cristo nos nossos corações. A atuação da Trindade na salvação, certo? E então ele diz: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. O que é esse livre acesso? Para que a gente tenha a ideia do que significa essa história de livre acesso, precisamos nos recordar da estrutura do templo. A estrutura do templo é reveladora. Quando Deus revelou o tabernáculo, quando Deus revelou o templo e tal, Ele estava revelando os seus propósitos. Então, gentios ficavam lá fora, depois vinham as mulheres, depois vinham os homens, né? Depois tinha o pátio dos sacerdotes, depois tinha o lugar santo, e depois o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. No lugar santo, que era onde tinha a menorá, a mesa da proposição, o altar do incenso, somente sacerdotes entravam ali para ministrar, para manter o fogo aceso e tal, aquela coisa toda. Trocar os pães da proposição, Mas, separando o lugar santo do santo dos santos, você tinha o quê? Uma cortina. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, apenas, para realizar a cerimônia lá, para apresentar o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado lá no altar. Essa cortina significava que as pessoas não tinham acesso a Deus. Só um representante do povo tinha acesso a Deus uma vez por ano, num dia específico. Não podia ser em qualquer dia, só podia ser naquele dia, naquela ocasião. E agora, quando Jesus morreu, a obra de Cristo foi que aconteceu, o véu se rasgou de alto a baixo, e isso significa que agora todos têm acesso a Deus. Interessante a gente ver isso com muita clareza lá em Hebreus, falando sobre esse negócio. E então Paulo diz aqui: agora, antes havia sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é um intermediário entre a comunidade humana e a divindade, entre o homem e Deus. Então significava dizer que as pessoas não podiam ter acesso a Deus por si mesmas. Tinha que ser através de um sacerdote. Agora não existe mais sacerdote. Pastor não é um sacerdote. Presbítero não é sacerdote. No cristianismo verdadeiro não existe sacerdote. Por quê? Porque nós só temos um mediador.
Jesus Cristo. E então, cada pessoa tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. É por isso que nós não temos sacerdotes como a Igreja Católica tem. A Igreja Católica tem sacerdote. Você só tem contato, o povo só tem contato com Deus através do sacerdote. Sacerdócio real, vós, porém, sois. Exatamente, é por isso que lá Pedro diz: agora vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que é esse o grande tema de Lutero, né? O sacerdócio universal dos crentes, né? A fé, né? E não obras, e o sacerdócio universal. Então, na verdade, existe sacerdócio no sentido, né, de povo santo, nação santa, sacerdócio real. Então, todos os crentes são sacerdotes do rei, agora, diretamente, né? Então, não tem um específico. Ok, e então ele diz: portanto, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo estava sofrendo perseguição, prisão e etc. e tal, porque ele pregava essa mensagem. Essa mensagem era uma mensagem que gerava perseguição. Paulo estava preso aqui em Roma porque ele chegou lá no templo de Jerusalém, os judeus viram ele lá do templo, acharam que ele tinha trazido um grego para dentro do templo, que era totalmente proibido, né? E aí tentaram linchá-lo. Os romanos vieram, resgataram Paulo e tal, não sei o quê, ficou daquela história toda. Aí ele ficou preso ali em Jerusalém. Depois um sobrinho de Paulo disse para o centurião lá que os judeus estavam pretendendo assassinar Paulo. Então ele mandou Paulo para Cesareia. Lá em Cesareia, Paulo ficou preso mais de 2 anos. E os acusadores lá chegaram para ele e tal, não sei o quê, apresentando as suas acusações, aquela coisa toda. E o governador lá, né, ficou cozinhando Paulo lá, preso, durante 2 anos, tentando que Paulo pagasse um suborno para ele. Aí Paulo perdeu a paciência e diz: olha, você não quer me julgar, eu apelo para César. Aí por isso ele foi para Roma. Então, ele estava preso aqui por causa do que ele estava pregando acerca dos gentios, que os gentios poderiam ser salvos. Os gentios também eram alcançados pela graça. Por isso ele estava sendo perseguido pelos judeus. E é por isso que ele estava preso lá em Roma, né, decorrência de tudo isso. Aí ele retoma aqui no capítulo 14 a sua oração. E é interessante, aí ele vai dizer: por essa razão, ou seja, por tudo que ele falou antes, muito bem. Aí ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Interessante ele dizer aqui que se ajoelha. Sabe por quê? Porque na época de Paulo, naquela época, o costume era orar em pé. As pessoas não se ajoelhavam para orar. Né? A prática judaica era orar em pé. Você pode ver até hoje, quando você vê aquelas ou filmagens, ou fotos dos judeus lá no Muro das Lamentações, está todo mundo em pé. Está todo mundo em pé, né? Fazendo as orações daquele jeito tal, não sei o que, se balançando. Aí perguntaram assim: por que é que o judeu ora se balançando, se mexendo? Ele diz
que é para expressar que todo o ser está naquele momento de oração, né? É por isso que eles oram em pé. Eles oram se mexendo, né? Muito bem, aí ele diz que se ajoelha. Isso significa, o ajoelhar-se significa uma contrição profunda, certo? Um quebrantamento, certo? Então ele quer transmitir aqui que todo o seu ser está envolvido em orar, em clamar a Deus pelos gentios. E, obviamente, essa oração também serve para nós, que ele está orando não somente pelos efésios, obviamente ele está orando por todos aqueles que experimentaram o novo nascimento, né? Tanto é que ele fala disso aqui. Por isso, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, o alcance da oração dele são todos os gentios, todas as pessoas que têm um encontro pessoal com Cristo, não importa se são gentios, se são judeus, né? Não importa se são gregos, se são romanos, se são traços, se são arábios, e qualquer um que tenha um encontro pessoal com Cristo, certo? E aí ele fala da família dos céus e da terra. Aqui ele está falando da igreja triunfante, a igreja dos céus, e da igreja militante, que somos nós, porque ainda não recebemos ainda o ticket da viagem, que a gente vai para chegar lá. Aí ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez aqui nós vemos uma atuação trinitária. Paulo ora ao Pai, certo? Para que com as suas gloriosas riquezas, o Pai os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Então, mais uma vez aqui uma ação trinitária: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, aqui ele fala das gloriosas riquezas de Deus, né? Essas gloriosas riquezas de Deus nos fortalecem. Como é que nós vamos conhecer as gloriosas riquezas de Deus? Através do que Ele já nos revelou. E nós alcançamos o que Ele nos revelou como? A Bíblia, né? A Bíblia. As gloriosas riquezas dele estão aqui. Nós não precisamos de novas revelações. Essa que estão aqui já nos bastam. Essa aqui ninguém consegue cumprir tudo, né? Para que novas? Para não cumprir também? Então, essas são as gloriosas riquezas de Cristo. O que é mais glorioso do que a revelação de Jesus Cristo, que nos salva pela graça mediante a fé? Existe alguma coisa mais gloriosa do que isso? Não. Não. Porque é uma verdade que alcança
toda a eternidade. Toda a eternidade. Não é? E então, ele diz aqui que ora para que, através do Espírito, certo? Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Pronto, agora ficou uma pergunta. Antes, no capítulo anterior, Paulo já disse que Cristo habita nos nossos corações, né? E agora ele ora para que Cristo venha a habitar. Como é que a gente resolve essa questão aqui? Paulo está se contradizendo? Como é que a gente responde esse ponto? O interessante é que é um teólogo americano chamado Charles Hodge, ele respondeu dizendo o seguinte, que a questão da habitação de Cristo em nós é uma questão de intensidade. Ele pode estar habitando mais intensamente ou menos intensamente de acordo com a quantidade de pecados que a gente comete. Né? Não sei quantos de vocês estão lembrados, né, que eu tive a oportunidade de pregar aqui, falar sobre como é que a gente se enche do Espírito, que é uma das ordens que Paulo dá lá no capítulo 5, né? Enchei-vos do Espírito, ou deixai-vos encher do Espírito, que é a tradução melhor. Deixem-se encher do Espírito. Como é que a gente consegue isso? E a habitação de Cristo em nós se dá através do Espírito. Então, é uma atuação trinitária. Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo. Né? E como é que a gente fica cheio do Espírito? À medida em que a gente se esvazia de nós mesmos. À medida em que nós confessamos nossos pecados, à medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Espírito passa a ser mais pleno em nós, nós vamos nos enchendo mais do Espírito e Cristo passa a comandar a nossa vida. Se Cristo está em nós, no íntimo do nosso ser, como ele diz aqui, e nos nossos corações, significa dizer que Cristo deve ser o Senhor da nossa vida. Não somos mais nós que comandamos a nossa vida, mas é Cristo que comanda a nossa vida. Certo? E aí, aí ele diz que ora para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Aqui há uma metáfora botânica, podemos dizer assim, e uma metáfora arquitetônica, né? Ou de engenharia. Arraigados significa dizer raízes profundas. Daí vem a palavra radical. Então, quando você chamar uma pessoa de radical, não significa dizer que você está... A palavra radical não significa uma pessoa extremista, extremada, não. Significa uma pessoa que tem raízes profundas. Então, nesse sentido, nós precisamos ser radicais. É por isso que precisamos ser radicados na palavra. Então, precisamos ter raízes profundas. E ele fala também aqui de alicerces. O solo sobre o qual nós deitamos as nossas raízes e lançamos os nossos alicerces é o amor. Arraigados e alicerçados em amor. Essa é a grande virtude cristã. A virtude do amor que permite que judeus e gentios estejam juntos na mesma igreja e que não haja mais animosidade entre eles, haja reconciliação. Então, o amor é essa virtude que
necessário. E aí, somente se estivermos alicerçados e arraigados no amor, é que nós temos condições de, juntamente com todos os santos, mais uma vez aqui, a questão da comunidade cristã. Mais uma vez aqui, a questão da importância de estarmos juntos, de convivermos, de participarmos de uma comunhão, de uma comunidade chamada igreja. Não há possibilidade de você experimentar, conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus numa vida solitária. Home crente, desigrejado, não existe possibilidade de você experimentar esse amor. Por que que Deus nos deu a igreja? Porque é aqui, na comunidade, em que você tem jovens, adultos, idosos, crianças, é que você tem capacidade de desenvolver o amor. Porque é muito fácil a gente amar quem é parecido com a gente, né? Se eu estou aqui, digamos assim, eu sou jovem, já fui. Aí, digamos assim, o camarada é jovem, aí gosta de futebol. Aí está com uma turma, que é todo mundo que gosta de futebol, fala de futebol, né? Todo mundo, e se torcer pelo mesmo time, então aí é que é melhor, né? Aí é fácil ter comunhão, né? É fácil gostar das outras pessoas. Mas quem gosta muito de futebol, amar quem detesta futebol, quem não tolera nem escutar falar sobre futebol, aí o negócio começa a ficar meio ruim, né? Ou então, né, já imaginou um corintiano e um palmeirense? Não? Ou então, assim, um abecedista e um americano, né? Para contextualizar aqui no nosso. Tem que aprender a amar aquele que é diferente de nós. É por isso que Deus nos colocou na igreja. Porque é aqui, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos, às vezes até pensamentos opostos, que nós precisamos aprender a amar. E assim, quando nós aprendemos a amar, aí a gente vai compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, né? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo excede o entendimento. Nós não entendemos na sua plenitude, mas nós podemos compreender. É por isso que Deus nos deu um livro. É por isso que Ele diz que nós devemos pregar, proclamar, porque essa mensagem é compreensível. Mas ela só é compreensível para aqueles a quem Deus tira a venda dos olhos, a quem Deus circuncida o coração. O homem natural não consegue compreender, mas o Espírito Santo ilumina aqueles escolhidos. E a igreja, ela é a comunidade em que nós desenvolvemos tudo isso. A igreja
que é essa comunidade na qual nós desenvolvemos tudo isso. E aí então no versículo 20, ele termina a oração, não é? Dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então eu vou pensar aqui com muita força que eu vou ganhar na loteria. É isso? E Deus vai me dar muito mais? É assim? Não, não. Porque Ele é capaz de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu propósito. É por isso que Tiago vai dizer, se vocês oram e não recebem, vocês pedem e não recebem nada, por quê? Porque vocês pedem errado. Porque vocês pedem para satisfazer as suas ganâncias pessoais. Não é assim não. Deus, Ele vai atender o desejo do seu coração. O que é que tem um versículozinho muito interessante que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é assim? Mas primeiro a gente tem que agradar-se do Senhor, né? Ou seja, nós temos que estar sintonizados com aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? Deus quer que nós vivamos uma vida santa. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Deus quer que nós nos amemos. Aí, quando você estiver imbuído disso, aí Deus vai responder as suas orações. Por quê? Porque as suas orações vão estar em consonância com a vontade dEle. Não é para atender as nossas ganâncias, as nossas mesquinhezas, não é? Não. É para atender aquilo que Ele tem no seu propósito. E então, aí ele diz que quando nós estivermos de acordo com o seu poder que atua em nós, então Ele vai nos atender e isso vai ser, e então toda a glória será dada a Ele. Mais uma vez, e a Ele seja dada a glória na igreja. É a igreja, somos nós, quando nós estamos reunidos, somos nós que glorificamos a Deus. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que quando nós nos reunimos, é o momento mais sublime das nossas vidas, porque estamos diante do Pai que nos criou, daquele que teve misericórdia de nós, porque podendo nos lançar no inferno, porque assim Ele cumpriria a sua justiça, Ele escolheu ter misericórdia de nós. Ele escolheu não nos punir, e ainda mais, Ele foi gracioso em nos dar a salvação, a redenção, em nos fazer seus filhos adotivos. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Então, vir à igreja não é uma questão de opção. Ah, hoje está chovendo, hoje eu não vou. Não é? Não! Nós precisamos anelar vir à igreja, porque na igreja nós estamos juntos. Nós estamos formando o corpo de Cristo para glorificar a esse Deus maravilhoso e glorioso que fez tanta coisa por nós. Vir à igreja, se reunir com o povo de Deus, não é uma questão de opção. Ah,
Se eu tiver com saco, eu vou. Se eu tiver afim, eu vou. Não, não é isso. Pois não, meu querido? Exatamente, exatamente. A dimensão comunitária da fé. E é por isso que lá em Hebreus é dito: não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Quer dizer, esse papo de desigrejado não é de hoje não, viu? O autor de Hebreus já conhecia essa história. Ok? Então, que nós estejamos na igreja, em Cristo Jesus, e vejam que o plano de Deus para a igreja, ele diz aqui: por todas as gerações, enquanto nós estivermos vivos aqui, e para todo sempre, porque nós vamos passar a eternidade com o Senhor, glorificando o seu nome, agradecendo e nos deleitando, conhecendo cada vez mais a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Nós vamos passar a eternidade toda, né, conhecendo tudo isso. E é por isso que ele diz, ele finaliza a sua oração com um sonoro amém. Alguma dúvida, meus queridos? Alguém quer fazer algum comentário? Então, que Deus nos abençoe e hoje à noite estejamos aqui para, como igreja, estarmos reunidos para glorificar o nome do Senhor.